Gente, tudo bem? A gente vai gravar aqui a terceira e última parte da aula do capítulo 12, que fala sobre adaptações relacionadas à reprodução sexuada. Bom, na aula passada a gente tinha acabado nesse sumário aqui, né? É, falando que a teoria, né, que das diferenças sexuais está mais bem desenvolvida do que a explicação de por que existe sexo. Mas ainda a gente falta testar mais. Aí eu queria mudar de assunto aqui para a terceira pergunta, começando com uma piadinha, né? Então você tem um gaúcho, né, e um mineiro. Aí o gaúcho chega e bate na mesa, bate. Na minha terra só tem macho. Aí o mineiro fala, uai, na minha terra é metade homem e metade mulher. E nós gosta. Então, essa piadinha, né, ela relata uma coisa interessante, que para a maioria das espécies, realmente é metade macho, metade fêmea. Isso aí, na verdade, o Fischer propôs uma explicação que foi bem testada e que hoje em dia é amplamente aceita, né? Então, a proporção sexual é uma adaptação bem compreendida. E para compreender ela, a gente usa a ideia de que é uma estratégia evolutivamente estável, que a gente tinha discutido no capítulo anterior, né? Então, aparentemente, a seleção natural geralmente favorece a proporção sexual de meio a meio, 50%, 50%, né? Inclusive tem mecanismos. Então, por exemplo, aqui você tem uma galinha, e a galinha, se ela tem os cromossomos ZZ, ela é macho, e o sexo é heterogamético nas aves, é a fêmea. A fêmea, não é pra gente não, XY é o macho e XX é a fêmea, né? Mas o sexo heterogamético nas galinhas é a fêmea. Então, se a fêmea manda um Z, vai nascer um macho. E se a fêmea manda um W, o macho sempre manda Z, então vai nascer um ZW, que vai ser fêmea. Tá? Então, isso aí já garante que metade da prole vai ser macho, metade da prole vai ser fêmea. Tá? Um, agora, como sempre, a ideia principal para explicar a proporção sexual vem do Fischer. Né? Na maioria das espécies, a proporção sexual na fase de zigoto é de meio a meio. Fischer explicou essa proporção como um ponto de equilíbrio. Se a população vier desviar-se dela, a seleção natural levará de volta. Por quê? Porque vamos imaginar que você tem uma população em que você tem 10 fêmeas para cada macho. Se você produzir uma fêmea, ela tem uma alta chance de não se reproduzir. Mas se você produzir um macho, ele tem uma alta chance de deixar 10 vezes mais descendentes. Então, claro que mutações que favorecem aparecer machos vão aumentar de frequência na população até que tiver meio a meio. Se continuar aumentando a frequência, aí o que, que vai acontecer? Você talvez acabe com 10 machos e uma fêmea. Aí, ter macho é uma desvantagem horrível. Só que ter fêmea sempre se reproduz. Aí, mutações que aumentem a quantidade de fêmeas da população começam a aumentar na população até que volte para o meio. Então, a única estratégia evolutivamente estável é meio a meio. Se você desvia disso, aí um sexo vai ter uma chance maior de ser produzido que o outro. E o que é curioso é que às vezes machos e fêmeas têm chance diferente de se reproduzir. Por exemplo, quando numa espécie os machos têm harém, aí alguns machos vão ter muitas fêmeas e a maioria dos machos não vão ter nenhuma fêmea. Só que, mesmo assim, a seleção natural favorece meio a meio. Por quê? Porque cada macho que tem um monte de fêmeas compensa todos os machos que não conseguiram se reproduzir. Então vale a pena arriscar produzir macho, porque de vez em quando você vai ganhar na sorte grande e um dos seus filhotes consegue estabelecer um harém. E mesmo que se os machos morram mais do que as fêmeas, isso aí significa que os machos que sobrevivem têm mais fêmeas para se reproduzir. Só que se a quantidade de fêmeas é muito grande, aí começa a ser vantajoso produzir machos. E meio a meio é a melhor estratégia, mesmo quando você tem uma sobrevivência diferencial. Então, a seleção de grupo favorece um desvio pró-fêmeas na proporção sexual.
Então, por exemplo, se você tem uma espécie em extinção, talvez você fique tentado em ter um macho e várias fêmeas, porque aí você aumenta a quantidade de filhotes. Só que a gente já viu que isso aí não é uma boa estratégia, porque a diversidade genética dessa população vai ser baixa, tá? Mas, teoricamente, quanto mais fêmeas no grupo, mais úteros, mais reprodução. Agora, a seleção individual favorece a proporção meio a meio, porque né, qualquer desvio, um dos sexos começa a ser mais vantajoso do que o outro. E essa evolução não é afetada pelas diferenças sexuais na mortalidade dos adultos, porque como começa igual, qualquer desvio, um dos sexos fica mais vantajoso, né, porque ele se reproduz mais, mas em compensação, ele morre mais, aí as duas coisas se equilibram, tá bom? Então, meio a meio é a única estratégia evolutivamente estável, tá bom? E agora, quando você olha, você fala, não, mas você podia propor que era uma restrição, né? Meio a meio. Só que quando você olha, mamíferos têm o sistema XY, aves têm o sistema ZW, né? Répteis têm de tudo, inclusive as tartarugas, por exemplo, os crocodilos, que a temperatura controla quantos ovos vão ter, só que a temperatura em que a espécie está adaptada produz metade macho, metade fêmea. Aí o pessoal está preocupado com o aquecimento global porque a proporção de machos e fêmeas vai mudar brevemente, porque a seleção natural vai favorecer a produção de meio a meio, né? Agora, anfíbios, eles têm os cromossomos sexuais homomórficos, eles são idênticos, mas eles têm um gene que né, diz se é macho ou se é fêmea, né? Então, isso aí é interessante, né? E às vezes é controle de temperatura, alguma outra coisa. Os teleósteos, eles têm de tudo. Tudo que os répteis têm, e muitos, pelo menos metade, são hermafroditas. E aí podem ser hermafroditas sequenciais, né? Então começa com sexo, e depois, quando fica mais velho, muda de sexo, né? Os ácaros, muitos ácaros, né? Ou são XY, ou tem haplodiploidia, né? Himenóptera também tem haplodiploidia, né? Borboletas é sistema ZW. Coleóptera é sistema XY ou X0, alguma coisa assim, né? Tem outras coisas aqui, né? E plantas, veja, elas são bem diferentes, porque elas podem ser monóicas, dioicas, ou elas podem ser hermafroditas, tá? Ou seja, elas produzem flores que têm estamens e estigmas, né? Então produzem as duas coisas, né? Ah, bom, então toda essa diversidade é curioso que em todo mundo o melhor é ser meio a meio. Então, na vasta maioria das espécies é exatamente meio a meio o sexo que é produzido. Não importa o sistema que seja utilizado, tá bom? Só que o que é legal dessa teoria do Fischer, ele não só explica porque é assim, mas também explica os desvios. Então, a teoria prevê desvios da proporção meio a meio em casos especiais. Então, aqui a gente está vendo os veados vermelhos, né? Os veados vermelhos, você tem um macho com várias fêmeas, né? E o que é curioso é que é o sucesso reprodutivo de descendentes masculinos e femininos ao longo de suas vidas, né? Então, as fêmeas, se elas produzem fêmeas, não importa o que, elas sempre vão se reproduzir, né? E as fêmeas, se elas. Então, o ranking social das fêmeas não importa, porque o ranking social de um grupo de veadas faz com que as fêmeas com ranking alto, elas têm acesso primeiro à comida, à grama e assim por diante. E as fêmeas com ranking baixo, elas têm acesso posterior. Então, as fêmeas de ranking alto, elas podem investir em machos. E as fêmeas de ranking baixo, elas sempre investem em fêmeas. Porque não importa o que, elas, as fêmeas sempre vão se reproduzir. Porque o macho copula com todas elas. Todas elas podem engravidar e ter filhos. Só que para você produzir um macho que vai ter sucesso, você tem que produzir um macho que é grande. Então, veja, as fêmeas subordinadas, elas investem predominantemente em produzir fêmeas. Mas essa curva aqui é o sucesso de um macho de acordo com o ranking das fêmeas, né? E veja, a partir desse ponto de inflexão, é mais vantajoso produzir
produzir machos do que fêmeas, porque os machos têm uma chance cada vez maior de fazer um harém e se reproduzir bastante. Então, enquanto que para a espécie como um todo, metade macho, metade fêmea, as fêmeas conseguem escolher o sexo dos filhotes e elas escolhem o sexo feminino se elas são subordinadas e elas tendem a escolher o sexo masculino se elas são dominantes. Quanto mais dominante, maior a chance de produzir filhotes machos. E quando você soma todos os filhotes, é meio a meio. Agora, uma coisa que é curioso, você pode perguntar, mas como que você pode fazer isso, né? Mas seres humanos também podem fazer isso, né? Pois parece que os espermatozoides com Y chegam antes. Então, se você e os espermatozoides com X chegam depois. Então, se você quer ter um menino, você, você vai ter relações sexuais no dia da ovulação. E se você quiser ter uma menina, você tem relações sexuais alguns dias antes. Porque aí o que acontece? Né? Você tem aqueles 2 dias em que o óvulo está descendo as trompas do falópio, né? E é nesse momento em que ocorre a fertilização. E você tem até o espermatozoide pode sobreviver até uma semana nas trompas do falópio esperando a ovulação, né? Então, se você tem relações sexuais alguns dias antes, a chance é de que os Y morreram e só estão sobrevivendo os X lá, né? Então, né, nós mesmos, nós seres humanos, temos um mecanismo para tentar controlar o sexo dos filhotes. Então, né, provavelmente mecanismos parecidos ou outros mecanismos funcionam, né, para garantir de que o embrião vai ser macho ou fêmea, tá? Bom, as propulsões sexuais podem ser desviadas quando os filhos ou as filhas atuam desproporcionalmente como auxiliares no ninho. Então, essa aqui é a toutinegra dos Seychelles. Produz mais filhos em certas condições, mais filhas em outras. A propulsão sexual é uma adaptação compreendida com sucesso nesse caso aqui. Porque o que acontece? Aqui a gente tem, né, Seychelles são umas ilhas, né, lá no Oceano Índico, né, e a propulsão sexual depende da qualidade do território. Isso aí foi observado por esses pesquisadores, né, Comdor, em 1996. Eles observaram 118 ninhos durante 3 anos e eles classificaram o território como bom ou ruim, né? Os genitores ajustam a proporção sexual de sua prole após transferências experimentais de territórios de baixa qualidade para territórios de alta qualidade. Um, os casais se adaptam. Então, os casais controles não ajustaram a proporção sexual após a transferência para territórios de qualidade semelhante. As proporções sexuais A e B foram medidas por métodos moleculares em ovos e filhotes. A qualidade territorial foi medida com amostragem de insetos. Então, basicamente o que acontece é, um, quando a qualidade do território é baixa, você produz mais filhos do que filhas. Cada um tem 4 filhos, né? E 13 filhas, né? E então você tem 77 filhos, 44 eram filhos e 43 eram filhas. Porque as filhas ficam para ajudar, mas se o território é de baixa qualidade, não pode ter muitos ajudantes porque não vai ter comida para os filhotes. Agora, se a qualidade é média, é meio a meio. Então, metade vai embora e metade ajuda os pais. E, se a qualidade é alta, produz poucos filhos e muitas filhas, porque as filhas ajudam os pais e tem comida para todo mundo. Então, veja, a percentagem dos filhos varia de 77% a 12,5%, e sendo mais ou menos meio a meio, na qualidade média. E veja, se você troca entre baixa e alta, né? Inicialmente, a proporção sexual era 2 e 18. Mas depois você troca o casal, aí eles produzem 15 e 4, e o que foi trocado 29 e 5 muda. Produz menos fêmeas do que machos, né? Ah, não, isso aqui, se a qualidade territorial é alta, continua na mesma proporção, tá bom? Então, veja, o, a proporção sexual, ela varia, né, de acordo com a qualidade do território, mas na espécie como um todo é meio a meio. É uma coisa com figos, né? Figos, os figos, eles são um alimento altamente proteico, principalmente porque está cheio de larvas de himenóptera dentro do figo, né? É, e aí, o que acontece? Então, ó, se você é vegano, coma bastante figo, que você vai estar suplementando a sua necessidade de proteína animal sem perceber,
tá bom? É, os figos são polinizados por essas vespas do figo e as larvas da vespa crescem e cruzam dentro da inflorescência do figo. Então, o figo, na verdade, é uma inflorescência, está cheio de flores, e a ação das vespas poliniza os figos, né? É, agora, o, o ciclo de vida da vespa começa com a fêmea fertilizada, entra pelo túnel do figo. É, esse túnel fecha depois de uma ou umas poucas fêmeas entraram. As fêmeas polinizam um, as flores fêmeas do figo, mas elas ficam botando ovos em alguns dos ovários de figo. As vespas, as larvas de vespas, induzem essas estruturas negras, galls, né? E os machos um, saem em primeiro lugar e usam sua genitália para fertilizar as fêmeas quando elas ainda estão lá dentro, né, da estrutura que elas fizeram, né? É, aí, aí os machos fazem um buraquinho no figo e as fêmeas vão dispersam, levando o esperma dos machos e o pólen das flores machas do figo. Os figos, por si mesmos, são comidos por pássaros que dispersam as suas sementes, tá bom? Então veja, os machos e as fêmeas trabalharam juntos. Os machos fazem um buraquinho para as fêmeas poderem fugir e ir para uma outra planta, levando o pólen e o esperma do macho que fica dentro do figo, né? Só que o que é interessante, uma fêmea que chega num figo, entrou no túnel, vê ovos de uma outra fêmea, ela produz mais machos do que fêmeas. Agora, se uma vespa entra no ninho e encontra ausência de ovos, ela produz mais fêmeas do que macho. Por quê? Bom, se só ela que está polinizando, então é mais vantajoso para ela produzir muitas fêmeas, porque aí você vai ter mais produção de ovos, né? E produz menos machos, porque com os poucos machos bastam para fertilizar todas as fêmeas, né? Só que se você chega, não adianta, se você chega depois, não adianta você produzir mais fêmeas do que machos, porque, é, né, para você é mais vantajoso produzir machos porque tem um excesso de fêmeas. E aí, né, a chance é maior de você deixar mais descendentes. Então, se você chega depois, você produz mais macho do que fêmea. Se você chega antes, você produz mais fêmea do que macho. Então, no total, na espécie, é meio a meio. Só que, dependendo se você chega antes ou depois, você produz ou mais fêmeas do que macho. Isso é seleção de grupo, né? Explicada por seleção de parentesco, né? Kin selection, né? Em inglês. E mais, quando você chega e já tem uma fêmea já colocou ovos lá, aí você produz mais machos do que fêmeas, porque vai ter um excesso de fêmeas, poucos machos para competir. Então, se você produz o dobro do número de machos, você multiplica por dois a chance de você deixar descendentes, tá bom? É, bom, então, resumo. É, três coisas que a gente viu. Por que existe sexo? Né? A gente é super interessado em sexo, só que a gente não sabe por que existe. A gente tem umas ideias, né? Tem umas ideias, inclusive, bem boas, né? Uma é de que é para se livrar de mutações, né? Isso é vantagem individual. Outro é para para ganhar competição contra os parasitas, ou seja, a rainha vermelha. São duas hipóteses muito boas, né? As duas podem ser complementares, né? Mas isso aí a gente não sabe qual que é melhor. É, e a gente está testando. Depois, por que que os machos de muitas espécies são vistosos e cheios de cores e assim por diante? A gente tem várias hipóteses, né? Uma delas é a do Fischer, né? De que não tem motivo, né? Bom gosto. E a ideia do Darwin também. E outro, o Zahavi e o Hamilton Zook, eles propõem que seja porque
as fêmeas escolhem caudas compridas porque é vantagem para elas, então são bons genes, seja para resistir parasitas, seja porque simplesmente para você viver bastante tempo, escapar de predadores e o resto, com uma desvantagem, é porque você é muito bom, né? Agora, finalmente, é, essa aí está mais encaminhada, tem mais experimentos, né? A gente tem mais certeza, né, sobre isso do que na outra hipótese, né? Então, a gente está caminhando bastante. Então, veja que interessante. 100 anos depois que o Darwin propôs a sua teoria, seleção sexual, os biólogos falaram, entendi, aí começaram a fazer experimentos, tá? Então, é um campo que cresce muito, né? E, finalmente, a gente tem o... Por que que é meio a meio? E, aparentemente, é a teoria do Fischer, explica bastante coisa. Veja, o Fischer aparece várias vezes, né? O Fischer era muito bom, né? E é isso. Então, deixa eu terminar lá. A gente terminou esse ciclo aqui, né? E então, eu vou me despedir de vocês e amanhã a gente conversa, né, sobre evolução, criacionismo e sociedade. Tchau.